Você acredita que o maior risco financeiro é perder dinheiro? A verdade é que essa ideia está completamente errada. O maior risco que você corre não é cair, nem ter prejuízo no curto prazo. É passar a vida inteira sem realmente enriquecer. E o pior de tudo, a grande maioria das pessoas acha que está investindo de forma segura, acha que está protegida, mas na prática está perdendo dinheiro sem perceber, corroída pela inflação e pelo tempo. Muitas pessoas confundem renda com riqueza. Ganhar bem não significa estar construindo patrimônio. Você pode receber um salário alto, mas se o seu dinheiro estiver parado ou mal investido, ele simplesmente perde poder de compra ao longo do tempo. O risco real não é o que você vê no extrato bancário, é aquilo que corrói seu patrimônio silenciosamente: a inflação, o custo de oportunidade e a própria indecisão em investir. Pessoas que acreditam estar seguras em renda fixa muitas vezes descobrem tarde demais que o tempo trabalhou contra elas. Enquanto você deixa o dinheiro seguro parado, ele deixa de render e oportunidades de crescimento desaparecem. Esse é o risco que ninguém fala, mas que determina se você vai enriquecer ou não ao longo da vida. Quando você olha para uma aplicação, normalmente vê apenas a taxa de juros nominal. É aquela porcentagem anunciada pelo banco que parece atrativa, mas ela não diz tudo. O que realmente importa é a taxa de juros real, ou seja, o retorno que sobra depois que a inflação come parte do seu ganho. Por exemplo, se você investe a 13% ao ano e a inflação está em 6%, seu ganho real é de apenas 7%. Parece bom, mas é isso que vai determinar se o seu patrimônio cresce de verdade ao longo do tempo. Ganhos nominais altos podem criar a ilusão de segurança, mas se não superam a inflação, você está, na prática, perdendo o poder de compra. E é justamente por isso que confiar apenas em renda fixa para enriquecer pode ser arriscado. O risco não está na volatilidade diária, mas na incapacidade de gerar retorno real suficiente para aumentar seu patrimônio. É o tempo que transforma esse seguro em um inimigo silencioso. Muita gente acha que renda fixa é sinônimo de segurança, mas isso não é totalmente verdade. Mesmo títulos considerados seguros podem não acompanhar a inflação. Ou seja, o dinheiro rende menos do que o aumento dos preços e você perde poder de compra ao longo do tempo. Além disso, existe o risco de crédito. Isso significa que quem emitiu o título, um banco, uma empresa ou até o governo, pode ter dificuldade em honrar o pagamento. No curto prazo, isso parece distante, mas no longo prazo é algo que não pode ser ignorado. O Brasil é considerado um país high yield, ou seja, oferece taxas de juros mais altas para compensar riscos maiores. Quanto maior o rendimento prometido, maior o risco por trás dele. Essa é a razão de nossos títulos pagarem tanto mais do que de países desenvolvidos. É uma vantagem aparente que vem acompanhada de riscos reais. Um exemplo recente mostra isso na prática. Alguns bancos enfrentaram problemas em que investidores perderam parte da rentabilidade prometida, mesmo com a proteção do FGC. No caso do Banco Master, 2 meses de carrego foram perdidos, impactando quem confiava que o investimento era totalmente seguro. Esses casos deixam claro que risco não é apenas volatilidade, é também a perda de oportunidades e rendimentos esperados. E aqui cabe um ponto importante. Entender o risco real não é apenas teoria, é algo que você pode aprender a medir e aplicar de forma prática. Na minha formação completa, eu mostro passo a passo como calcular juros reais, avaliar risco de crédito e estruturar investimentos que realmente preservam e aumentam o seu patrimônio de forma clara e objetiva. Quando se fala em risco, muita gente pensa apenas na oscilação do valor do investimento, a chamada volatilidade. Mas risco é muito mais do que isso. Ele é multifatorial. Pode vir da inflação, do crédito, da liquidez ou até da economia de um país. Por isso, focar apenas em não perder dinheiro é um erro. O maior risco é não gerar retorno suficiente para aumentar seu patrimônio ao longo do tempo. E é exatamente aqui que ações globais entram como uma alternativa interessante. Investir em ações de empresas consolidadas fora do Brasil pode parecer arriscado à primeira vista, mas no longo prazo elas tendem a superar a inflação e juros reais. Além disso, diversificar internacionalmente reduz a dependência de um único país, diminuindo o risco concentrado. Ou seja, ao contrário do que muitos pensam, essas ações podem oferecer mais segurança real do que muita renda fixa brasileira de longo prazo. Se você olhar para tudo que falamos até agora, uma coisa fica clara. Risco não é apenas perder dinheiro em um dia ruim de mercado. Risco é qualquer coisa que impeça seu patrimônio de crescer de verdade ao longo do tempo. Isso inclui perder para a inflação,
confiar em títulos de renda fixa que parecem seguros, ignorar o risco de crédito ou deixar o dinheiro parado por medo de investir. Até mesmo volatilidade de curto prazo, que muitos investidores temem, é apenas um pedaço do quebra-cabeça. O risco é multifatorial. Ele pode aparecer de várias formas e muitas vezes de maneiras silenciosas, corroendo seus ganhos sem que você nem perceba. E mais importante, o tempo é um aliado, mas também pode ser um inimigo. Quanto mais você demora para tomar decisões inteligentes sobre investimentos, mais oportunidades você perde. Cada ano que passa investindo apenas em segurança aparente é um ano em que seu dinheiro deixa de trabalhar de forma eficiente para você. Olhar para o risco com essa perspectiva muda completamente a forma de investir. Você passa a medir risco pelo que realmente importa, a capacidade de construir patrimônio real, preservando e aumentando seu poder de compra ao longo do tempo. É isso que separa quem apenas sobrevive financeiramente de quem realmente enriquece. E isso não fica apenas na teoria. Recentemente, um cliente meu que estava preso a aplicações tradicionais no Brasil percebeu que seu patrimônio mal crescia apesar das altas taxas anunciadas. Após uma análise estruturada e ajustes em diversificação internacional e avaliação de juros reais, ele conseguiu aumentar significativamente o ganho real do portfólio em apenas alguns meses, mantendo a segurança e diminuindo o risco de crédito e inflação. Esse é o tipo de acompanhamento que ofereço na minha consultoria, ajudando cada cliente a tomar decisões inteligentes e personalizadas, sem depender apenas de fórmulas genéricas. Então, qual é a lição principal? O maior risco financeiro não é perder dinheiro no curto prazo. O verdadeiro risco é não criar riqueza, não aproveitar o tempo e as oportunidades para que seu patrimônio cresça de forma consistente. E como se proteger desse risco real? Primeiro, entendendo os juros reais e o impacto da inflação. Depois, reconhecendo que renda fixa, por mais segura que pareça, não é garantia de crescimento. Finalmente, considerando alternativas como ações globais e diversificação internacional, que permitem que você aproveite o potencial de crescimento de forma equilibrada, sem depender apenas de um país ou de uma taxa elevada para compensar risco. Se você quer ir além da teoria e aprender passo a passo como medir risco, estruturar investimentos e construir patrimônio de forma consistente, essa é exatamente a oportunidade que existe para você na minha formação completa, onde destrincho tudo com exemplos práticos e estratégias aplicáveis. Não se trata de prometer riqueza rápida, se trata de entender o que realmente importa no longo prazo e tomar decisões fundamentadas que realmente funcionam.